também por uma escolha. Maria Madalena escolhe estar com Jesus. Judas faz outra escolha. Faz uma outra escolha. Então, qual é a minha escolha nesta semana? Eu escolho estar com Jesus? Verdadeiramente com Jesus? E aí ontem eu vi uma frase que dizia assim, é melhor não estar do que estar sem estar. Eu achei essa frase muito interessante. É melhor não estar do que estar sem estar. Né? E aqui eu me refiro, muitas vezes até podemos nos decidir por participarmos. Mas ainda assim trouxemos o nosso corpo, mas o nosso coração ficou longe. A nossa mente ficou longe. Nós precisamos trazer o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Ainda ontem eu escutava um padre fazendo uma analogia, não é? Assim como a confissão. Existem 3 maneiras, aliás, a comunhão. Existem 3 maneiras de adentrarmos nessa comunhão com Cristo. A comunhão sacramental. A comunhão somente sacramental, quando recebemos o seu corpo e sangue, mas é só com o nosso corpo, porque o nosso coração está longe do Senhor, estamos em pecado, não trazemos o nosso coração, não trazemos a alma. Então comungamos apenas sacramentalmente. Mas também existe a comunhão espiritual, onde eu trago, é a minha alma, o meu coração, recebo o Senhor verdadeiramente. E existe a terceira, que é a comunhão sacramental e espiritual. Então, essa comunhão devida, perfeita. Então, nessa Semana Santa, nós devemos estar também. Né? Estar com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa alma, presente aos acontecimentos. Por isso que eu quero partilhar com vocês 6, podemos chamar de dicas, de conselhos, enfim, mas 6 orientações, então, para que você possa verdadeiramente viver essa Semana Santa. Talvez a grande maioria aqui já viva, mas talvez não tenha tirado os frutos devidos dela. Gente, há muitos anos, né? Desde quando eu tive consciência do mistério que celebramos, que eu passei a viver, a buscar viver bem a Semana Santa. Mas é verdade que consegui passar a viver melhor, de maneira mais intensa, a partir do momento em que eu conheci o Instituto Hesed. Eu quero partilhar com você um pouco de como que nós vivemos esta semana. Claro, observando o seu estado de vida, não é? Nós temos leigos também, não é? No nosso Instituto Hesed existem, além dos irmãos e irmãs religiosos, nós temos leigos que vivem, são expressão do nosso carisma lá fora, não é? No meio deste mundo, pessoas, né, casadas, com filhos, com os seus trabalhos, e que são chamados também a viver, observando o seu estado de vida, mas a maneira como nós temos vivenciado. Então, eu quero partilhar também, dentro dessas orientações, como é que nós buscamos viver. Talvez algumas dicas, alguns ajustes que aqueles que já vivem poderão viver ainda melhor. E aqueles que nunca conseguiram realmente, até tem um certo propósito, mas de repente desiste e acaba não conseguindo por causa do barulho do mundo. Não é? Por causa de tantas chamadas, de tantos afazeres, acaba desistindo. Eu quero dizer para você inicialmente que se você deseja viver esta semana, que como disse o Papa Francisco, como está dizendo o Papa Bento XVI, é a semana mais importante do ano, você precisa tomar a decisão de coração. E você vai precisar ser violento consigo mesmo. Porque muita coisa vai aparecer para te tirar deste propósito. Muita coisa vai aparecer para que você não viva. Ou, como eu falava, né? Estando, mas sem estar. Apenas cumprindo um rito exterior, mas não trouxe o seu coração para perto de Jesus. Eu falava ontem para uma pessoa com quem eu partilhava. Nós não podemos nos acostumar jamais com o Senhor. Eu, enquanto consagrada, posso me acostumar com a presença de Jesus. De maneira até mesmo a começar a ser indiferente. É mais uma Semana Santa. Eu já sei o que acontece. Eu já sei como é. Não. Não pode. Nós não podemos adentrar no mistério assim. Por quê? Porque não é um faz de conta, entende? Porque não é um teatro. Porque Jesus verdadeiramente está dando a sua vida na cruz por mim. Porque Ele verdadeiramente está instituindo a Eucaristia, o sacerdócio cristão, está dando a sua vida, está expirando na cruz, porque Ele verdadeiramente ressuscitará. É esse o grande mistério que nós somos convidados a celebrar.
Então não podemos ficar no ritual, no rito exterior, em tudo aquilo que na simbologia. Não, nós precisamos com tudo isso adentrar profundamente no mistério. Só assim nós podemos aurir todas as graças que Deus tem para nos conceder. Eu conheço pessoas que viveram uma conversão profunda dentro da Semana Santa. Pessoas que estavam em pecado mortal. Pessoas que eram inimigas de Deus. E dentro da Semana Santa, viveram uma conversão profunda. Não é? Uma conversão profunda. Talvez pudéssemos apontar como aquele primeiro soldado, né? Que ao ver Jesus expirar na cruz, ele vai dizer: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Gente, nós temos tantas lições para tirar nestes dias, que eu acredito que se nós juntássemos o ano inteiro, nós não teríamos a quantidade de lições, de aprendizado, e por que não dizer até mesmo de graças e bênçãos que Deus reserva para nós nesta semana. É uma semana tão rica, que a gente pisca e parece que a gente perdeu aquele momento, aquela oportunidade, porque cada palavra de Jesus dá uma meditação enorme, sabe? Cada gesto de Jesus requer de nós um aprofundamento. O olhar de Jesus, as palavras de Jesus, as reações do coração de Jesus para com aqueles que lhe ferem. E aí eu volto para aquilo que eu lhe dizia, quem eu serei nesta semana. E não é fácil. Não é fácil nós nos descobrirmos, sabe? Pilatos. Eu sei que muitas vezes nós nós facilmente já emitimos um juízo e condenamos aqueles que condenaram o Senhor. Como é que pode, não é? Como é que eles fizeram isso com Jesus? E colocamos-nos ali como as piedosas mulheres. Mas o fato, gente, é que nós trazemos dentro de nós um pouco de Judas. Afinal, o pecado é uma traição ao amor de Deus. Entende? Nós trazemos dentro de nós um pouco de Judas. Nós trazemos um pouco de nós, um pouco de Pedro, quando nega o Senhor. Nós trazemos um pouco de nós, Pilatos, quando de maneira tão covarde entrega Jesus por medo. Está com medo daquela turba, está com medo das consequências que salvar o inocente vai lhe trazer. Pilatos é covarde. Quantas vezes nós nos acovardamos no meio deste mundo? No anúncio do evangelho, nós nos acovardamos, nós recuamos por medo, por respeito humano. Mas é verdade também que nós podemos encontrar dentro de nós um pouco do amor de Nossa Senhora, que permanece junto à cruz. Nós podemos encontrar um pouco do amor de João, que permanece junto à cruz. Um pouco do amor, da decisão de Maria Madalena. Um pouco da coragem de Santa Verônica. E quero partilhar com vocês também 5 santos que podem, se o tempo permitir, te ajudar a viver bem essa Semana Santa. Veja, qual é o meu objetivo aqui? Fazer com que você tenha, não é? Claro que de maneira breve, porque nós temos um tempo limitado, que você tenha um panorama então dessa semana. Que você saiba aquilo que está acontecendo. É como aquela homilia antiga do Sábado Santo, do ofício das leituras, não é? O que está acontecendo? Para que nós não sejamos, eu me lembrava, os discípulos de Emaús, quando o Senhor lhes aparece, mas não lhe revela inicialmente a sua identidade, e pergunta, por que vocês estão tristes, né? Após a paixão do Senhor. E aqueles discípulos falam, ora, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Pode ser que na segunda-feira nós estejamos também como um forasteiro único que não sabe o que aconteceu nesses dias. No entanto, nós estamos dentro da semana mais importante do ano. Então, que a graça divina abra os nossos corações à compreensão do dom inestimável que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo. Gente, eu vou repetir essa frase do Papa Bento XVI. E é ele que vai me ajudar a partilhar com vocês aquilo que está acontecendo e que está para acontecer. Que a graça divina abra os nossos corações à compreensão do dom inestimável que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo.
ao longo de todos os 40 dias, aqui dentro desse retiro quaresmal, nós partilhamos com vocês, com o livro do retiro quaresmal, não está mais aqui, talvez não tenhamos, não sei se ainda temos na livraria, essa imersão no amor de Deus. Então, as provas do amor de Deus, a encarnação de Deus. Eu sei que nós nunca vamos conseguir esgotar esse mistério, gente, porque ele nos ultrapassa. Como é que um Deus se fez carne? Depois ele se faz presente na Eucaristia. Depois ele morre para nos salvar. Que Deus é esse? Não é? É algo que é difícil caber na nossa cabeça, mas nós podemos acolher com o coração. E o Papa Bento está dizendo, é preciso compreender esse dom inestimável, que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo. Como é que nós podemos estar por aí, fazendo desses dias um feriadão? Quem está fazendo isso é porque não tem essa compreensão. E por isso que nós estamos aqui, para que possamos adentrar nessa compreensão. Porque a partir do momento em que eu compreendo, a partir do momento em que eu estou adentro nisso, no que está acontecendo, muda a minha atitude diante desse mistério. Então, o Papa Bento vai nos ajudar. Nós vivemos o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você participou certamente da Santa Missa Dominical, não é? Então, todos com os ramos, vivendo já o início então desta Semana Santa. Jesus entra, ele decide ir até Jerusalém, ele sabe o que ele espera, é uma decisão do coração dele. Ele vai para dar a vida por nós. Ele não entra iludido, ele vai consciente. E ele tampouco vai se iludir com aquela turba que começa hosana ao filho de Davi. Ele sabe que são aquelas mesmas pessoas que na Sexta-feira Santa estarão gritando crucificam. Mas Jesus tomou a decisão, ele vai morrer pelo seu povo. Ele entra então em Jerusalém, consciente do que ele aguarda, e vai e o faz por amor. Então nós reconhecemos e acolhemos Jesus como rei. Jesus é o nosso rei. Veja, nós somos aquela turba. Nós somos aquela turba que diante dos acontecimentos dos próximos dias sofrerá a tentação exatamente de desacreditar. Gente, isso acontece na nossa vida. Porque, assim como eles, nós pensamos, Deus vai agir dessa forma. Eu pedi para Deus curar o meu filho enfermo. Eu pedi para Deus restaurar o meu casamento. Então, eu sei que Deus vai fazer. Mas eu sei, Deus vai fazer desse jeito. E geralmente Deus não faz desse jeito. Deus vai fazer daquele outro jeito. É um dos temas da meditação diária da palavra. Eu disse, Deus está fazendo. Mas Ele não vai fazer do meu nem do seu jeito. Ele vai fazer conforme a vontade dEle. E isso que aquela multidão não compreendeu. Porque a figura do Messias que eles tinham era outra. Como é que o meu Deus está assim nas mãos de Pilatos? Como é que o meu Deus está preso? Na cabeça deles é inconcebível, isso não entra. Então, estamos diante de um impostor. Então, que ele seja crucificado. O povo, e ainda levado pelo sinédrio, levado por todos aqueles testemunhos falsos, entra em todo aquele conflito, em toda aquela confusão, e aqueles que ainda há pouco eles aclamaram como rei, agora eles estão dizendo crucifica-o. Nós também passamos por isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então veja, o domingo de Ramos, a segunda-feira, a casa de Betânia, a amizade, o perfume. Na terça-feira, Jesus já reunido com seus discípulos naquela ceia derradeira. Estamos ali diante da traição de Judas e também da negação de Pedro. Na quarta-feira, que nós vamos entrar mais profundamente nesse mistério da traição de Judas. Amanhã à noite, o Instituto Hesed vai estar transmitindo a celebração, não é? Cujo nome é Ofício de Trevas. Uma celebração muito antiga, cheia de significados, cheia de sentido. Onde nós seremos introduzidos exatamente nesse mistério da traição, do abandono de Jesus. Os discípulos que fogem um a um. Na quinta-feira, nós então damos início ao Tríduo Pascal. E é o ponto alto então desta semana. Talvez você não tenha disponibilidade para estar nos demais dias. Mas é muito importante que você se programe para participar do Tríduo Pascal. Quinta, sexta e sábado. São 3 dias, mas como que uma única celebração, que tem início na quinta-feira santa. Então, o Papa Bento XVI diz o seguinte:
Na missa da tarde, chamada Ceia do Senhor, na quinta-feira, a igreja celebra a instituição da Eucaristia. Comemora a instituição da Eucaristia, o sacerdócio ministerial e o mandamento novo da caridade deixado por Jesus aos seus discípulos. Do que aconteceu no cenáculo, na vigília da paixão do Senhor, São Paulo oferece um dos mais antigos testemunhos. O Senhor Jesus, no início, escreve ele, no início dos anos 50, baseando-se num texto que recebeu do ambiente do próprio Senhor na noite em que foi entregue, tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. Palavras cheias de mistério que manifestam com clareza o valor de Cristo. Sob a espécie do pão e do vinho, ele torna-se presente com seu corpo entregue e com seu sangue derramado. É o sacrifício da nova e definitiva aliança oferecida a todos. E deste rito sacramental, que entrega à igreja como prova suprema do seu amor, Jesus constitui ministros, os seus discípulos e quantos prosseguem o seu ministério no decorrer dos séculos. A Quinta-feira Santa, diz o Papa Bento XVI, constitui, portanto, um convite renovado a dar graças a Deus pelo dom extremo da Eucaristia, que deve ser acolhida com devoção e adorada com fé viva. Por isso a igreja encoraja, depois da celebração da Santa Missa na quinta-feira, a vigiar na presença do Santíssimo Sacramento, recordando a hora triste que Jesus passou em solidão e oração no Getsêmani, antes de ser preso para ser depois condenado à morte. Papa Bento aqui, nesse final, está se referindo porque ao término daquela ceia, a palavra de Deus nos traz, Jesus então se dirige com os seus para o Horto das Oliveiras. É ali onde ele será preso. Então por isso que nós somos convidados na Quinta-feira Santa a vigiar com Jesus. Ele leva os discípulos para o horto, ele diz, dentre aqueles, escolhe 3 para estar mais próximo e diz: podeis vigiar comigo, não é? Vigiai e orai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois ele chega e os discípulos estão dormindo, ele fala: vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Jesus está angustiado até a morte. Gente, é uma pessoa e uma pessoa viva. É uma pessoa viva, é Jesus. Então imagina, na Quinta-feira Santa, nós estamos ali, eu e você também, nós estamos ali com Jesus. Naquela liturgia, naquela celebração. E nós vemos então Jesus instituindo a Eucaristia: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será entregue, que será derramado por vós. Nós vamos lembrar desta palavra quando a cruz foi erguida na sexta-feira. É o meu corpo que será entregue, é o meu sangue que será derramado. Jesus vai adiante. Não é? Nós já temos 2 grandes razões para celebrar: a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico, sacerdócio ministerial. Depois disso, nós vemos também ali Jesus lavando os pés dos seus discípulos, inclusive no Evangelho de São João, que vamos meditar na quinta-feira. Nós vemos Jesus fazendo isso, lavando os pés dos seus e dizendo: olha, aquilo que eu fiz, vocês também devem fazer. O discípulo não é maior do que o mestre. Assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Jesus nos dando exemplo, lavando os pés, fazendo um trabalho, o serviço que era próprio do escravo. E a palavra nos diz isso: ele não se apegou à sua condição, não é? A sua natureza divina, mas esvaziou-se e se fez obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus nos dá o exemplo, Jesus institui um mandamento novo. Assim como eu fiz, vós também deveis fazer. Eis que vos dou um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nós não podemos perder, nós não podemos estar fora desta ceia. A ceia na Quinta-feira Santa. A missa da ceia do Senhor, a missa de lava-pés, como é comumente conhecida. E adentrarmos com o nosso coração. E o Papa Bento XVI vai dizer, né? Inclusive, gente, essa vigília aqui, que o Papa fala no final desse parágrafo, o Instituto Hesed, que nós vamos viver isso aqui, tá? Nós vamos ter as transmissões, mas também as portas do nosso mosteiro estão abertas para que você venha participar presencialmente. Eu sei que já tem muitas pessoas de fora, inclusive, de outros estados, de outras cidades, que estão vindo participar conosco.
desse tríduo pascal. Então, venha participar presencialmente também. E você, após a missa, não apenas aqui, mas também, eu acredito que em grande parte das comunidades, das paróquias, após, Jesus permanece, não é? Agora velado, obviamente, porque esse significado do estar preso, para que ele seja adorado, que façamos companhia a ele. Então ficamos aqui, nós vamos ter uma vigília, tá? A vigília presencial, ela vai até meia-noite, né? Acredito que após a missa da Ceia do Senhor, ela segue até a meia-noite, não sei se é das 20 à meia-noite, e das 20 horas até a meia-noite presencial, e depois disso nós permanecemos em vigília, mas apenas no modo online. Inclusive nós vamos fazer uma escala de adoração para esse dia, a partir por ordem alfabética, tá? Então fique atento. Porque o convite do Senhor é esse, não é? Vigiar pelo menos 1 hora comigo. Então, colocaremos ali 1 hora. E aí você observa o seu nome, não é? De acordo com a inicial do seu nome, você vai ver a hora em que você está, digamos que escalado, para fazer companhia a Jesus. Só pode se for naquele horário, irmã Maria Raquel? Não. Você pode, de repente, se organizar para um outro horário. Mas, na medida do possível, seria muito bom que observássemos a escala. Nós devemos estar divulgando aí quarta ou quinta-feira no máximo para vocês. E assim chegamos à Sexta-feira Santa, dia da paixão e da crucificação do Senhor. E todos os anos, estando em silêncio diante de Jesus pregado no madeiro da cruz, nós sentimos quanto são cheias de amor as palavras por ele pronunciadas na vigília durante a última ceia. Como diante da Eucaristia, assim diante da paixão e morte de Jesus, o mistério torna-se insondável para a razão. Nós somos postos diante de algo que humanamente poderia parecer absurdo. Um Deus que não só se fez homem, com todas as necessidades de homem, não só sofre para salvar o homem, assumindo toda a tragédia da humanidade, mas morre pelo homem. Nós estamos celebrando isso na sexta-feira. E nós vamos ver a fealdade do pecado. A morte de Cristo recorda o cúmulo de sofrimento e de males que pesa sobre a humanidade de todas as épocas. Pilatos vai dizer, ecce homo, eis o homem. E nós vemos então Jesus ali desfigurado. Eis o homem. Nós estamos nesse estado. O pecado desfigurou a imagem de Deus em nós. Então Cristo é a imagem, naquele momento dessa humanidade sofredora, ele tomou sobre si. Eis o homem. O peso esmagador do nosso morrer, o ódio, a violência que ainda hoje ensanguentam a terra, nós vemos tudo isso despejado sobre o pobre e inocente Jesus. A paixão do Senhor continua nos sofrimentos dos homens. Jesus permanecerá em agonia até o fim do mundo. Não se deve dormir durante este tempo. Se a Sexta-feira Santa é um dia cheio de tristeza, é, portanto, ao mesmo tempo, um dia muito propício para despertar a nossa fé, para reforçar a nossa esperança e a coragem de carregar cada qual a sua cruz com humildade, confiança e abandono a Deus, na certeza do seu apoio e da sua vitória. A liturgia deste dia canta, Ave, ó cruz, única esperança. Tudo está consumado. Jesus entrega, então, o seu Espírito nas mãos do Pai. Tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito. É a obra da salvação, é a obra da redenção. Somos chamados a despertar do nosso sono de morte. Então, temos a celebração às 15 horas, na Sexta-feira Santa. O Instituto nós vamos iniciar um pouco antes, porque vamos rezar o primeiro dia da novena à Divina Misericórdia, então às 14h40. Logo após, rezamos o terço da misericórdia, mais silencioso, restringindo-se às orações próprias, o terço da misericórdia, observando este luto, esta dor iminente. Então, rezamos o terço, a novena da misericórdia, o primeiro dia, em seguida já adentramos na celebração da paixão do Senhor, às 15 horas. Essa esperança alimenta-se no grande silêncio do Sábado Santo. Chegamos no sábado. Gente, o sábado é um misto. É um misto daquela dor da sexta-feira, mas já começando a se misturar com a alegria do domingo pascal. O sábado é o dia daquele encontro, de emoções diferentes, de já uma expectativa, é o dia da esperança. E é um dia mariano por excelência, porque é Nossa Senhora da expectação, Nossa Senhora da esperança.
As mulheres no domingo pela manhã vão ao túmulo. Maria Madalena, outras, Nossa Senhora não vai. Ela tem a certeza da ressurreição. Todos precisam ver para crer. Isso é interessante, não é? Na liturgia pascal, no domingo, nós vamos estar ali com Pedro e João. A palavra vai dizer, eles viram e acreditaram. Às vezes a gente julga o coitado do Tomé, não é? Porque só acreditou quando viu. Os outros também. Viram e por isso acreditaram. Mas Jesus vai dizer, felizes aqueles que crerão sem terem visto. Eu e você. Aqueles que crerão sem terem visto, crerão unicamente baseados na fé. Na certeza que a fé nos traz. Então, o Sábado Santo. Esta esperança alimenta-se no grande silêncio do Sábado Santo. Nós não temos, não é, numa celebração litúrgica neste dia. Ah, irmã Maria Raquel, mas tem a vigília pascal. Sim, verdade, né? Já no final, ali já à noite, nós vamos celebrar aqui em casa às 19 horas, nós temos a vigília pascal, mas já é a liturgia dominical. Né? Já é a liturgia dominical. Então, neste dia, nós ficamos na expectativa da ressurreição de Jesus. As igrejas não estão ornamentadas, não são previstos particulares ritos litúrgicos, como eu falei. A igreja vigia em oração como Maria, e juntamente com Maria, compartilha os mesmos sentimentos de dor e de confiança em Deus. E justamente se recomenda que se conserve durante todo o dia um clima orante, favorável à meditação, à reconciliação. Encorajam-se os fiéis a aproximarem-se do sacramento da penitência para poder participar realmente renovados nas festas pascais. E esse recolhimento e silêncio do Sábado Santo conduzir-nos-ão na noite a solene vigília pascal, mãe de todas as vigílias, quando irromper em todas as igrejas e comunidades o cântico da alegria pela ressurreição de Cristo. Mais uma vez será proclamada a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da vida sobre a morte, e a igreja rejubilará no encontro com o seu Senhor. Entraremos assim no clima da Páscoa de ressurreição, que terá aí 50 dias esse tempo pascal, ou seja, superabunda. Não mais os 40 dias penitenciais que vivenciamos da quaresma, mas os 50 dias do tempo pascal. A alegria superabunda, é muito maior do que a tristeza. A vitória superou. Gente, agora dito isto, não é? Veja quanta riqueza. Isso tudo para despertar no seu coração o desejo de estarmos ali, vivendo e acompanhando passo a passo. Agora eu chego exatamente em como nós podemos viver mais intensamente. A primeira coisa, participar de todas as celebrações litúrgicas. Em especial o Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo. Mas, irmã Maria Raquel, às vezes eu fico impaciente, às vezes eu fico... se você trouxer o seu coração. Perceba a liturgia da palavra daquele dia, sabe? Entre com o seu coração. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Não vá ali como apenas um espectador, alguém que assiste. Não é para assistir. Tome parte no acontecimento. Quem é você naquele acontecimento? Então, participar de todas as celebrações. A igreja é mãe, por isso é muito didática. A liturgia nos fala, os ritos nos falam. A melhor maneira de adentrarmos nesse mistério é através da liturgia. Muitos se questionam quais são os dias de preceito durante a Semana Santa. E eu preciso dizer, o preceito resume-se a participar da liturgia do Domingo de Ramos e do Domingo da Ressurreição. Mas claro, nós que amamos e queremos aurir todas as graças que o Senhor nos reserva, esforcemo-nos ao máximo para participar de todo o Tríduo Pascal. Eu sei que algumas pessoas, por várias razões, né, oferecerão, na verdade, a dor de não poder participar. Mas aqueles que podem, participem. Segunda coisa, buscar o sacramento da confissão. Gente, esse é o momento oportuno para realizar uma revisão de vida mais profunda. É a chance de sepultarmos com Jesus a vida velha e ressuscitarmos para uma vida nova. O que é a Páscoa? A passagem, não é, da morte para a vida. Da libertação do Egito da escravidão do Egito para a terra prometida, a liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, nós saímos do pecado, somos libertos do pecado e adentramos nessa vida nova, na liberdade dos filhos de Deus. Para que verdadeiramente tomemos posse daquilo que Cristo nos conquistou, precisamos da confissão. Se estamos em estado de pecado mortal, né, precisamos então do sacramento da confissão. Lembrando que o Catecismo da Igreja Católica, inclusive, nos recomenda a confissão, inclusive dos pecados veniais. Então,
buscar o sacramento da confissão. Até porque é um dos mandamentos da igreja, perceba isso aqui, é receber a Sagrada Comunhão, não é? Pelo menos uma vez ao ano, e isso por ocasião da Páscoa. Então, se vamos nos aproximar da Sagrada Comunhão, precisamos estar com a confissão em dia. Então, se eu estou consciente dos meus pecados, não é? Preciso, então, arrependido, preciso buscar o sacramento da confissão. Intensificar o espírito de jejum e penitência. Algumas pessoas dizem, a quaresma terminou lá no domingo de Ramos, então não preciso mais observar a penitência quaresmal. Pelo contrário, gente, Semana Santa é tempo de intensificar a nossa penitência, o nosso espírito de jejum, de sacrifício, tá certo? Então, importante ainda aqui é recordar para vocês que na Sexta-feira Santa, assim como na Quarta-feira de Cinzas, o jejum e a abstinência são obrigatórios. É um dos mandamentos também da igreja. Então, na Sexta-feira Santa, o jejum e a abstinência de carne são obrigatórios, tá certo? Vamos aqui adiante. Um quarto ponto que vai nos ajudar, exatamente meditar na paixão de Jesus, rezar a via sacra. E olha que bonito, esta semana, ao meio-dia, todos os dias nós estamos rezando a via sacra. Irmão Gabriel Maria que está com vocês. Se você não fez esse exercício piedoso, espiritual ainda, convido você a vir hoje, ao meio-dia, não é? A hora mais propícia para rezarmos a via sacra. Nós damos início então ali, essa meditação da via sacra. Então venha, faça essa experiência. Quantos frutos nós colhemos através da meditação da paixão do Senhor? De maneira especial, devemos fazê-lo também na Sexta-feira Santa, né? Após a celebração da paixão do Senhor, o Instituto nós já fazemos também presencialmente. Nós rezamos a via sacra e no sábado nós rezamos também a outra via sacra junto com Nossa Senhora. Uma experiência muito bela que te ajuda a manter esse espírito de recolhimento. Inclusive, já é a quinta orientação. Diminuir as distrações. Nós precisamos colaborar, gente. Às vezes não. Nós sempre somos o nosso maior inimigo. Então, é importante reduzir tudo aquilo que nos impede a reflexão e recordar o motivo pelo qual nós estamos ali. Então, reduzir o tempo nas redes sociais. Você precisa, por exemplo, você vai acessar porque você vai rezar a via sacra, ok. Mas você vai acessar aquela página porque você quer ver as últimas fofocas que saíram aí no meio dos famosos. Então, isso dificulta que você entre no mistério. Então, reduzir o tempo nas redes sociais. Evitar as conversas vãs. Nós precisamos guardar um maior silêncio neste dia. Então, não é que a gente não vai poder falar nada. Que no mosteiro nós temos 1001 coisas para serem resolvidas. As portas do mosteiro estão abertas para o público. Então, imagine, serviço de portaria, serviço disso, daquilo. Existem 1000 coisas que precisam ser resolvidas. Mas, evitar conversas vãs. Falar aquilo que é necessário. Falar aquilo que é preciso. Cultivar o silêncio interior e exterior. Evitar frequentar lugares que roubem de nós esse espírito de recolhimento. Então, eu saio da Quinta-feira Santa, da missa da Ceia do Senhor, não sei, vou para uma festa, para uma boate, uma coisa que não está no mesmo ritmo que o seu coração, entende? Sexta-feira, de igual modo. Então, saio da celebração da paixão do Senhor, vamos bater perna, vamos bater um papo. Não é, eu repito, não é faz de conta, gente. E compreender isso muda tudo. Nós verdadeiramente estamos ali, sepultamos Jesus. Diante do túmulo, nós sepultamos o Senhor. Nós estamos à espera da sua ressurreição. Então, diminuir as distrações através disso tudo que eu falei aqui. Mas, irmã Maria Raquel, na minha casa, não é? E aí, meus filhos, etc. Claro, a gente, mais uma vez eu repito, vai observar o estado de vida, aquilo que são os seus deveres, conforme o seu estado de vida. E eu sei, é diferente, né? Na sua casa é diferente do mosteiro, mas o amor, ele é sempre criativo, ele encontra sempre um jeito. E eu sei que Deus vai lhe dar discernimento e sabedoria. Aquilo que você consegue evitar e aquilo que não dá. Aquilo que faz parte da dinâmica da casa e precisa acontecer. Paciência, foi como aqui no mosteiro. Há coisas que fazem parte e precisam. Imagina o sábado, já cuidando da ceia pascal, cuidando de todos os detalhes da liturgia, né? O ensaio do Ministério de Música, tudo isso tem que acontecer.
mas o coração está aqui dentro do mistério. O coração está batendo no ritmo do mistério. E por último, gente, peça o auxílio dos santos para bem viver essa Semana Santa. Peça auxílio do seu anjo da guarda e dos santos. Eu quero viver uma Semana Santa como eu nunca vivi. Eu quero verdadeiramente percorrer o caminho do Calvário com Jesus. Eu quero verdadeiramente morrer com Ele para com Ele ressuscitar. Eu quero experimentar uma vida nova, uma vida que só o Senhor pode nos trazer. Então, peça o auxílio dos anjos e dos santos. E aqui eu quero trazer alguns santos que podem te auxiliar a viver bem esse período. Quando você busca, não é? É viver a paixão de Jesus segundo o olhar daqueles santos, porque muda. Imagina o olhar da paixão de Jesus segundo Santa Verônica, segundo o olhar de Nossa Senhora, segundo o olhar de Pedro amedrontado. Então, busque viver a paixão de Jesus com o olhar deles. E aqui, claro, a primeira delas, Nossa Senhora das Dores. Com seu exemplo, somos convidados a seguir os passos de Cristo como verdadeiros discípulos, que vão com o Senhor até o momento de cruz, mas com esperança no coração de que não se termina tudo com a morte, mas que por Jesus ganhamos a vida nova na ressurreição. Nossa Senhora sente na alma aquilo que Jesus padece no corpo. Alguém ontem dizia, Cristo padece e a igreja se compadece nesses dias. O Cristo padece e a igreja se compadece. Então, Nossa Senhora das Dores, Santa Verônica, ao enxugar o rosto do Cristo que caminha para o Calvário, se compadece com a sua dor e deseja reparar o coração dele, enxugando o rosto. Nós somos convidados a sermos outra Verônica. Reparar o coração de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor passou foi por causa dos nossos pecados. Eu estou aqui no Calvário com o Senhor. Mas quantos que estão sendo indiferentes à sua paixão, então reparar o coração de Jesus pela dor que estes continuam provocando e ao mesmo tempo interceder. Senhor, que um dia eles possam fazer a experiência de te olhar nos olhos e de estarem na tua presença. Então, como Santa Verônica, reparar, ela enxuga o rosto ensanguentado de Jesus. Enquanto os discípulos fogem com medo, Verônica enfrenta a soldadesca, enfrenta os soldados para enxugar o rosto de Jesus e matar-lhe a sede. Oferece-lhe água. Uma prática interessante a se adotar na Semana Santa é contemplar a sagrada face, como Jesus mesmo revelou à irmã Maria Pierina. Quem me contempla, me consola. Contemplar a face de Jesus. Simão, o Cirineu, aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz. Mesmo não compreendendo muito bem o que estava acontecendo, a princípio resistindo, mas Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Ele assume também o gesto de reparação. Nessa Semana Santa possamos nos unir a Jesus, ajudando a carregar a sua cruz. Encontramos ali também São João, evangelista. Foi o discípulo que junto a Maria se manteve aos pés da cruz. Em momento algum da paixão e morte, ele o abandona. Que nessa Semana Santa possamos pedir o seu auxílio para não abandonar Jesus na sua paixão. E poderíamos trazer outros aqui, não é? José de Arimateia, como é bonito quando o Evangelho relata. Quando tudo está consumado, ele corre até Pilatos e pede o corpo do Senhor para sepultá-lo de maneira mais honrosa, com menos indignidade possível. Ele dirige-se e pede o corpo de Jesus. Pilatos se admira daquilo. Dê-me o corpo do Senhor. Então, nós somos chamados a fazer essa experiência. Nós somos chamados a viver intensamente estes dias, então, essa semana que já iniciamos, e de maneira especial, o Tríduo Pascal que se aproxima. Meus irmãos, que você possa ter decidido no seu coração estar vivendo intensamente estes dias. Estar muito unido a Jesus. É verdade que todo domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor, né? Em cada Santa Missa, nós fazemos memória dessa paixão do Senhor, da sua entrega, da sua doação. Mas nessa semana em especial, como que de maneira lenta, como dizia Dom Henrique Soares, ele dizia, é como em câmera lenta, né? A igreja reservou para que nós possamos viver, saborear de maneira mais intensa, de maneira mais consciente,
o passo a passo de Jesus rumo à sua paixão, na certeza de que ele ressuscitará. Eu me emocionava esses dias fazendo a Lexio Divina, pensando exatamente na ressurreição do Senhor, porque uma mãe partilhava, não é, que o seu filho morto, de repente chegou a notícia de que não, ele não está morto, ele está vivo. Isso aqui, um testemunho. E eu ficava pensando na alegria daquela mãe, uma pessoa que entra num leito de UTI, já assim as máquinas sinalizando, não tem mais vida, não tem mais batimento cardíaco, morreu. E aquele desespero, aquela dor daquela mãe é a despedida, quando de repente se abre um olho, se mexe uma mão, se expressa a vida e aquela mãe, a vida, está vivo, está vivo. A alegria, o espanto, a surpresa, a admiração. É isso o que acontece conosco ali quando da ressurreição. Ele vive para sempre. Nossa Senhora não há uma surpresa, né? E Nossa Senhora há uma alegria plena. Ela não está surpresa, ela tinha certeza. Surpreso estão os discípulos. Surpresa está Maria Madalena. Onde está o corpo dele? Diga que eu vou buscar. Não está aqui. Ressuscitou o Senhor. Então, a surpresa, a alegria da vitória, ele vive para sempre. Gente, ele vive para sempre. Ele está vivo. Ele venceu. Isso nos dá a certeza da vitória em todas as nossas tribulações. Eu estou falando em todas. Se a vitória ainda não chegou, é porque a história não acabou. Porque se tem algo certo para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que creem em Deus e vivem a sua palavra, é que o final é feliz. O final é feliz. E na verdade, nós experimentamos a felicidade já no caminho. Porque ela é fruto da comunhão com Deus, da sua presença. Então, aqui no Instituto Hesed, no ritmo da igreja, né, no sentir do bater do coração de Jesus, nós fazemos exatamente essa experiência. Vivemos o domingo de Ramos, a segunda-feira, ontem à noite, tivemos um momento de formação. Hoje, na terça-feira, nós nos reunimos à noite, isso aqui é algo interno, nos reunimos para assistir o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Deixo como sugestão para você, na sua casa, juntar a sua família. Então, assistimos o filme da Paixão, né, de Cristo, para nos ajudar ainda mais a adentrar no mistério. Quarta-feira temos o ofício de trevas. Isso aqui, nós já abrimos as portas para que você possa participar. A partir de amanhã, esses momentos serão presenciais. Ofício de trevas, uma celebração riquíssima, profundíssima. Na quinta-feira santa, então, início do Tríduo Pascal, é a missa da Ceia do Senhor, lava-pés, às 17 horas. Depois ficamos em vigília de adoração e reparação. Na sexta-feira, temos a Via Sacra, temos a celebração da paixão. Na verdade, na Via Sacra pela manhã vai ter a Via Sacra meio-dia para vocês, não é? A celebração então da paixão às 15 horas. Depois, também para quem estiver presencialmente, temos a Via Sacra, a unção também com os perfumes, não é? A unção dos olhos, presencialmente. E no Sábado Santo, um dia de maior silêncio e expectativa, rezamos também de manhã cedinho a Via Sacra, ao meio-dia rezamos outra Via Sacra, até chegarmos então à Vigília Pascal, que será então às 19 horas. Todos esses horários, gente, está lá na página do Instagram, tá bom? Irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Hesed, você tem acesso a todos esses horários pormenorizados. Está aí a página, porque eu sei que é muita informação para que você não se confunda, tá? Então, fica aqui todas essas dicas, essas orientações, esses conselhos, para que você possa viver intensamente este tempo. E no domingo, claro, né, Santa Missa de Páscoa, teremos também aqui, será às 16 horas, a missa no domingo de Páscoa. Gente, foi uma alegria enorme poder partilhar com vocês esse passo a passo, tornarmos um pouco mais conscientes do mistério que nós estamos celebrando, seguindo essas orientações, pedindo a intercessão dos anjos e dos santos para vivermos e aurirmos todas as graças e bênçãos que Deus deseja nos conceder ao longo desta semana. Eu tenho certeza que você está ainda mais consciente desse grande mistério e da necessidade de bem celebrar estes dias. Então, uma santa Semana Santa para você, uma abençoada Semana Santa para você e para toda a sua família, tá? Amanhã, o irmão Luiz Maria estará aqui. É uma formação também muito especial, porque ele vai estar partilhando, vai estar meditando com vocês exatamente a luta interior que se deu ali no Getsemane,
no Horto das Oliveiras, né? Após Jesus sair daquela ceia com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele se dirige para o Horto das Oliveiras, onde ele sua sangue. E o irmão Luiz Maria vai estar aqui partilhando com vocês essa luta interior que se dá ali na alma do próprio Jesus. Não é, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E nós vamos meditar, a partir da experiência de Jesus, as lutas interiores que eu e você também nós enfrentamos. Para que assim, nas nossas vidas também, a vontade de Deus tenha a palavra final. Então veja, é uma semana de muitos ensinamentos, é uma semana de muitas graças, uma semana decisiva para a nossa vivência cristã, para a nossa intimidade com Deus. Amém? Vamos